Sejam todos bem-vindos à quarta edição do programa Business Talks. É uma iniciativa do Instituto IBC, que é o Instituto Avançado de Ciências Sociais Aplicadas. Nós já tivemos um público de quase 200 mil telespectadores e nós somos incansáveis ali para estimular os estudos daqueles que estão na nossa carreira jurídica, dos acadêmicos, dos estudiosos e também para o agente econômico, para as empresas. A nossa convidada especial é a professora Inês Campolina, que tem uma carreira e uma brilhante trajetória que ela fala por si só, vocês estão visualizando a mini bio dela. E a professora Inês Campolina eu considero uma amiga irmã e ela vem trazendo uma pauta que é muito preciosa para mim quando nós tratamos de possibilidades de atuação e de carreiras. Seja muito bem-vinda, professora Inês. Muito obrigada, minha querida Rose, por esse convite. É uma honra estar caminhando ao seu lado na quarta edição do Business Talks, né? E será um prazer estar aqui com você e poder contribuir com essa troca linda que constitui aí a base da nossa sociedade. Acredito muito também nisso. Essa forma de servir, não é? De doar. E quando nós pensamos de tarefas, às vezes, que nós fazemos na nossa área jurídica, ou as possibilidades de profissões, ou mesmo agora, em se tratando de inteligência artificial, alguns ficaram muito inseguros, porque é muito protocolar e muito tradicional também a nossa investidura jurídica. Da pandemia para cá, nós rompemos barreiras em relação à tecnologia, mas tem muito ainda que conquistar. Então, queria, te ouvir, sentir um pouco esse olhar generoso e como que você vê essa perspectiva de futuro. Então vamos lá. A gente tem uma disciplina estruturada chamada Estudo de Futuros, que é o Foresight, né? Eu queria até colocar assim, um pouquinho da minha experiência em relação ao Foresight, porque foi exatamente, né, naquela época da pandemia que eu tive a oportunidade de obter a certificação. E na certificação, eu me dediquei aos estudos na área jurídica, da profissão jurídica. E o estudo de futuros é uma disciplina estruturada que nos faz pensar em cenários, em tendências, e aí pensar, diante de cenários e tendências, o que pode acontecer na profissão jurídica. Nós temos a inteligência artificial, que veio com toda a força. O que estava programado para vir em 5 anos veio em 6 meses. Nós entramos aí, né, o CNJ com toda a estrutura e veio com uma força total para inserir dentro da área jurídica a inteligência artificial. Então, nós temos hoje alguns robôs que estão aí já dentro do STJ, do STF, né? O Victor, por exemplo, que vem dando uma aceleração nos procedimentos básicos rotineiros. Então, com essa questão da inteligência artificial entrando cada vez mais, a gente precisa de ter uma atenção muito grande em relação ao ser humano. Então, é excelente a inteligência artificial? É. Ela é utilizada para quê? Justamente para poder facilitar o nosso trabalho, naquele trabalho rotineiro que a gente está fazendo. Vou dar um exemplo básico aqui, né, do robô aspirador. Em vez de eu ficar aí 2 horas, né, limpando a minha casa, eu uso o robô aspirador. Vamos voltar para a área jurídica, em vez de eu ficar aí no meu escritório, elaborando petições, 3, 4, 5 horas, eu vou no chat e aí, com o auxílio do chat, e lógico, com o meu direcionamento, eu vou elaborando a petição inicial. Então, isso facilita? Facilita muito, né? Mas e a perspectiva para o depois? Não é mesmo? Agora eu vou te devolver uma pergunta, posso? Deve? Então, vamos lá. Para você, quando você pensa no futuro, o que você pensa na área do nosso direito, aqui no nosso país? Eu vejo o nosso lado intelectual muito forte, porque se a gente é possível, né, na área jurídica, assimilar tanto conteúdo, as ferramentas que nós temos em relação à tecnologia, elas são instrumentos, mas o ser humano ainda não é substituível. Eu não sei se eu tenho uma visão muito romântica, mas eu não tenho esse receio.
devido à sensibilidade que nós precisamos ter no exercício da profissão, sabe? Ali no caso concreto. E aí isso mesmo, eu também aposto muito nessa questão. Por isso é que o processo criativo ele veio junto. Né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente também fala do processo criativo. Dizia muito assim, qual que é a diferença entre o homem e a máquina? É exatamente o processo criativo, mas tem muito mais que isso, né? Tem isso aqui, ó, que é o nosso sangue, o nosso lado humano, o coração batendo, o pulmão respirando. É isso que nos faz humano. E a máquina, ela não tem condição de vir com esse contexto. Mas que isso? A máquina tem hoje robôs que são robôs afetivos, né? Que são amigos afetivos. Tudo bem, mas você abraça um amigo afetivo, ele pode até se aquecer naquele momento por meio, né, da inteligência artificial, mas o olho no olho a gente não tem. Falta isso, falta esse lado humano, né? Então, eu acredito muito nessa questão. E aí, eu queria até complementar, sabe, Rose, quando a gente olha assim no estudo de futuros, eu queria refletir um pouco sobre o planejamento, porque a área de gestão, ela tem entrado na área jurídica com muita força. Então, hoje, o profissional do direito ele tem que ser transdisciplinar, tem que ser Sim. também um gestor. Quando a gente olha para a gestão, para o planejamento, a gente tem o planejamento estratégico, que nós vamos olhar ali o passado, estatística, milhas, BI, vamos elaborar ali com base no que aconteceu, nos problemas que vieram, tentar resolver os problemas e pensando no futuro, no presente para depois pensar no futuro. Então, olhar no retrovisor, eu estando no presente, querendo pensar no futuro. O passado, para a gente, é apenas uma reflexão do que aconteceu, muito rasa. É um retrovisor que realmente, quando você está ali dirigindo, você bate o olho, rápido e volta, e olha para frente, né? E esse olhar para frente é que a gente trabalha a prospecção. Então, eu preciso de tentar entender o que está por vir na área jurídica para que eu possa, então, até almejar uma carreira, uma mudança de carreira, uma virada, alguma área, algum olhar do direito que precisa de um zelo maior que ainda não foi explorado, né? Então, esse é o olhar do estudo de futuros. E quando eu penso nessa questão de olhar para o futuro, vamos pensar no hoje. Tudo bem, tem certeza que você já pegou seu veículo, começou a dirigir hoje, de manhã, e de repente alguém deu uma buzinada e você assustou. Nossa, aquele momento para você, e depois você olhou para o sinal e você percebeu o trânsito e falou assim: gente, que caos que está esse trânsito hoje de manhã, né? Nesse caos, eu te pergunto, e para uma reflexão, nós estamos hoje completamente preparados para termos dentro da nossa cidade uma via de transporte que contempla a resolução rápida de todos os nossos problemas, a começar por um sinal, uma sinaleira que está estragada, né? Que deu uma pane? Não estamos, não é? E há uns 2, 3 anos atrás, já foi autorizado o drone dirigível no nosso país, e a gente tem, inclusive, startups que já estão iniciando com testes de drones dirigíveis, que são capazes de ficar até 3 meses no ar por meio de painéis solares. E aí, eu te pergunto, para essa reflexão. Nós estamos preparados para um trânsito do drone dirigível? Nossa, não. Nós precisamos, mas ainda é distante da nossa realidade, né? Mas existe hoje, não existe? Existe. Já estão fazendo testes. E aí? Será que isso vem tão rápido para a gente? Porque lá fora isso já é uma realidade tranquila, vamos dizer assim, né? Porque ainda tem o poder aquisitivo envolvido nisso? Tem. Mas é uma realidade que se a pessoa, aliás, se eu olhar minha carteira aqui de motorista, quando é que eu tenho que renovar?
Será que eu vou renovar de motorista ou um brevet para um drone dirigível, Sei. não é? Então, nessa velocidade, olha, o É que provocador. pode. É provocador. É, porque a gente tem uma visão meio de cidade de futuro, né? Você está falando, minha amiga irmã, e eu já estou imaginando assim tudo acontecendo. É distante da nossa realidade, mas que já é tangível, né? Já é possível. Isso. Você lembra da historinha Jetsons, família Sim, Jetson? Que sim. era isso, do drone dirigível, É. não é? Aí a gente pensa assim, tudo bem, não vamos falar aqui em tempos de infância, não, mas vamos pegar por baixo 20 anos. Uhum. Tem 20 anos que eles estão pensando nessa estratégia, nessa prospectiva do drone dirigível, não é? E a gente tem o ramo do direito hoje que vai tratar sobre isso? Pois é, porque vai mexer muito com a nossa legislação, né? E é uma realidade, Uhum. não é? Então, perceba, você falou uma questão bem interessante, a nossa legislação. A legislação a gente tem aí como a fonte do direito, que vem também com as mudanças da nossa sociedade. E eu coloco muito assim, que os problemas, eles estão vindo, claro, como fonte primeiro na nossa sociedade, para depois buscar a resolução dentro do poder legislativo para caminhar para o judiciário. Mas nessa velocidade, a gente poderia pensar também em profissões que vão atuar dentro dessa área, regulamentando espaço aéreo, Sensacional, regulamentando habilitação, não é mesmo? sensacional. Porque não vem para tirar vagas, né, e oportunidades, né? Vem com uma janela de opções, né? Eu acho que quando a gente tem essa percepção dessa provocação que você está fazendo, fica muito mais fácil do que manter a barreira da mudança, porque as pessoas estão temerosas com essa mudança. Isso mesmo. E por que que vem o temor? Temor vem, agora eu vou colocar um pouquinho de neurociência aqui nesse contexto. Temor vem pelo desconhecido, Uhum. porque lá na época do Homem das Cavernas, né? Vamos pensar assim, que a gente tem esse DNA na área do nosso cérebro, na área reptiliana, guarda um DNA que é a questão do não gastar energia. Então, lá, né, pelo Homem das Cavernas, era difícil conseguir alimento, então tinha que economizar essa energia do corpo e do cérebro. Então, esse era o comando. Então, diante do novo, o nosso cérebro tem que gastar muito mais energia. E por isso que vem essa retração, esse medo, essa timidez, e não querer olhar para o novo. Vamos para uma sala de aula? Abre o caderno, matéria nova. O que que os alunos falam? Não, meu Deus do céu, matéria nova não, não é? Pelo simples É aspecto isso. de ser o novo. Então, o novo causa essa estranheza. Então, nós precisamos de trazer uma aproximação muito grande desse novo, e o Foresight, Estudo de Futuros, traz isso. Então vamos imaginar o que que vai ser, quais são os problemas, e vão começar a inserir dentro do nosso direito essa questão. Tem se falado muito em inteligência artificial. Vou colocar um outro contexto das faculdades de direito, né? Tem se falado muito de inteligência artificial. Há uns 10 anos atrás, vou colocar mais certo, 12 anos atrás, uma professora me perguntou assim: Nossa, será que eu vou ser substituída por um robô? Porque hoje em dia as disciplinas estão indo toda para o EAD do curso presencial, que a gente tinha ali os 30%, 40% de disciplinas EAD. Nossa, então quer dizer que a disciplina que eu lecionava antes no presencial, agora ela é no EAD, e eu vou ser substituída por uma máquina? E aí, nesse contexto de ser substituído pela máquina, eu queria também da necessidade da gente pensar do aspecto legislativo e da mudança toda da sociedade, eu queria trazer aqui um contexto que envolve a humanologia, que são as disciplinas que tratam dos meios adequados de solução de conflito. Em 2018, o MEC já veio com uma resolução dizendo que as instituições de educação superior
da área jurídica deveriam inserir uma disciplina que tratasse dos meios adequados de resolução de conflito. E aí olhava-se para aquela gama tremenda de conteúdos que o profissional de direito precisava, eu vou falar precisava em 2018, ter um domínio para atuar na área jurídica. Então, vamos colocar 35 horas, o mínimo que se pode colocar. 35 horas, 2018. Bem, nós estamos em 2025 e pensando hoje na área do direito, se eu falar com você assim, Rose, eu estou com um problema sério aqui do meu lápis. O meu lápis não quer apontar de jeito nenhum, né? Aí eu vou te pedir licença. Se eu colocasse isso para um profissional do direito, estou te pedindo licença, você representando todos os profissionais do direito. A resposta de quem estudou 5 anos para poder aprender a resolver uma situação litigiosa ia dizer assim: ingresse em juízo. Simples assim. Tem um problema, o profissional do direito ele é ensinado durante 5 anos a resolver aquele problema jurídico. E fica ali uma disciplina de 35, 40 horas, 45, para poder pensar na gestão do conflito. Hoje, eu te pergunto, num problema desse, o que vale mais a pena? A gente atuar com os meios adequados de solução de conflito ou entrar com uma ação? Eu sempre levantei a bandeira dos meios de pacificação de conflito de interesse. Eu sempre levantei essa bandeira, porque não tem sentença judicial, por melhor que ela seja, a parte que perdeu, ela sempre vai se sentir prejudicada. Então, através da escuta efetiva, quando você consegue conduzir esse processo, né, e ao final ainda ter um acordo, e cada um ali relativizando um pouquinho, seria o melhor dos caminhos. Mas eu concordo com você que no bacharelado eles são treinados para brigar, olha, lide, pretensão resistida, é sempre o Uhum. confronto. Mas eu levo a bandeira, somente na área empresarial, sempre tentar a composição. Isso. Estamos juntas nessa. Mas vamos lá, né, pensando que nós somos aí recém-formadas, com a nossa carteira da ordem em mãos, buscando o mercado de trabalho, né? Então a gente vai ali com a lupa buscando onde é que tem o cliente, onde é que está o problema, onde é que eu vou atuar. E se pensássemos no profissional que trabalha com a prevenção do conflito? Melhor ainda. Ele, E aquele dedinho, eu vou te processar, é recém de carreira, né? Você olha, qualquer coisa que acontece, não, nós vamos processar. Ainda costuma colocar o dedinho assim, não vê outra janela de oportunidade. O litigioso e o contencioso sempre vai ser a primeira opção, né? O consultivo já é um bom caminho, mas o preventivo ainda é raro, né? será que o nosso mar azul não está no preventivo? Sensacional, Não sensacional. é? É. Então, quer dizer, a gente precisa de fazer estou trazendo aqui estudo de futuros. Uhum. É uma análise de cenários e tendências. O nosso poder judiciário, nossa, está inflado de tanta litigiosidade. E se eu, uma profissional recém-formada, já com a carteira em mãos, for buscar esse cliente com a litigiosidade, eu vou encontrar uma concorrência enorme. Ao passo de que, se a minha bandeira, se o meu cartão de visita for prevenção, né, então você está percebendo como é que é uma troca de mindset dentro da estrutura curricular do curso de direito? É um desconstruir, né? Hoje o pilar que eles veem como construção é o desconstruir. Até porque essa área de educação está muito no meu DNA e no seu, na fase do regulatório, como professora que somos, né? Uhum. A gente precisa de uma corrente maior para trabalhar o eixo todo disciplinar, o curricular ali, para que faça sentido para esse futuro profissional, né? Eu acho que é nessa provocação que você está me levando, né?
É. E exatamente dentro também dessa estrutura curricular, dentro dos cursos, levar esse olhar da prevenção, não só na busca que tem que resolver, mas o que que a gente, como é que a gente pode atuar com a legislação nessa prevenção? O que pode ser feito nessa prevenção? É um novo. Se a gente for falar em termos de estrutura curricular, que a gente tem esse domínio, é um novo que a gente está levando. E é uma quebra desse mindset. Sim. Sim. Mas se a gente. Pode falar. O resgate, não é, minha amiga irmã, assim, vamos pensar em resgate. No bacharelado, nós não temos aquele tempo de residência que o curso de medicina tradicional como é, assim como o nosso, ele tem. Uhum, Então, quando um advogado, ele recém-formado, ele é um advogado júnior, ele precisa dessa maturidade que é o tempo de carreira. Então, atualmente, eles ficam treinados ali para o litígio, para o confronto, né? E aí, quando ele consegue essa maturidade jurídica, depois dos 5 anos, alguns com um pouco mais de 10 anos, né? Ali sim ele vai começar a aplicar essas técnicas mais avançadas. Mas se lá na formação dele base, ele já começa a ter acesso, né, a essas uhum. ferramentas mais modernas, ele pode minimizar ali o tempo de mercado. Então, ele já sai um advogado júnior, às vezes com uma formação superior de quem já está há muito tempo atuando. Isso mesmo. E aí é que eu falo desse mar azul, né? E tem um outro aspecto também, ô Rose, você é tão querida para mim, né? A gente caminha aí de irmã mesmo. Mas olha só, a gente está nesse caminho, nesse aspecto relacional, que deu certo, mas poderia ter ficado alguma nesga, alguma rusga lá atrás que viesse atrapalhar esse nosso convívio, não é? Dentro de um escritório de advocacia, que são pessoas treinadas para resolver conflitos, quantos conflitos não tem ali dentro? Muitos. E vamos voltar para a estrutura curricular. Eles são treinados no aspecto relacional, a desenvolver as soft skills no aspecto Geralmente não. relacional? Não, Geralmente não. isso. E aí a gente vai inserir um outro contexto também, que são as doenças relacionadas ao conviver social. O burnout, o estresse, que está muito dentro dos escritórios de advocacia, e vou além. Muitas vezes, com os prazos que a gente tem, se tornam tarefas árduas, que quando o profissional se vê, ele está ali trabalhando 20 horas por dia e dormindo 4, não é mesmo? É uma pressão muito grande, porque o contencioso, que são os processos judiciais, tem muita técnica para defesa, mas tem prazo, tem audiência, e tem que acolher ali também os clientes. E é interessante que nesse diálogo assim mais denso do contencioso, uma das imersões que eu participei, até com outros profissionais, em debates, fala assim, mas dependendo do cliente, dá para judicializar 4 a 5 ações no mesmo cliente. E aí eu fico pensando, mas será que em algum momento eles pensaram em não precisar de judicializar, não é? Uhum. Então, esse formato da massa, esse quantitativo, não só sufoca o poder judiciário ali do outro lado em relação às ações judiciais, mas muito em demandas repetitivas. Então, tem alguns danos que poderia realmente ter um retorno financeiro muito maior, mas já caiu dentro dessa banalidade, igual, por exemplo, inscrição indevida, em SPC e Serasa. Nossa, falar isso com os nossos pais um tempo atrás, falar assim, nossa, mas que absurdo, escreveu de forma indevida e hoje tornou tão corriqueiro que até uma reparação de dano não tem que ver se não é mero aborrecimento, né? Então, tudo isso é preocupante mesmo. Uhum. É. Assim, nesse aspecto relacional que eu estou trazendo aqui, é um outro contexto que a gente precisa de ter essa atenção. Uhum. Então, nós temos aqui, para poder pensar nas áreas de atuação do profissional do direito,
né? Qual área que ele vai seguir? O- como é que a cidade, nossa, a gente estava falando de cidade inteligente, né? Quais são os conteúdos possíveis de serem apresentados como algo que a gente também está clamando aí, que é o meio ambiente? E como é que a gente pode estar aí trabalhando esse meio ambiente, de forma que eu, como uma profissional do direito, vou aí contribuir para um meio ambiente melhor dentro da minha cidade? Em que contexto eu posso contribuir? Sei. Essa, E você, como profissional da área, que já está com um conhecimento muito à frente dos profissionais habituais, pelos seus estudos, pela sua dedicação, e quando você entra em cena também como professora. Para suas considerações finais, o que, que a gente não pode perder de vista, assim? Qual que é o seu direcionamento? nossa, a gente não pode perder de vista o amor. Opa, Não pode perder de vista o amor pelo que faz. sensacional, Isso é primordial sensacional. dentro da gente. Essa motivação, esse amor. Então, quando um ser humano está diante de uma tarefa, que essa tarefa ele faz com resistência, que essa tarefa ele faz com a testa franzida, isso para mim já é um sinal vermelho. Nem é amarelo, é vermelho para ele poder pensar. O que eu quero hoje no meu presente e refletir o que eu quero colher no meu futuro. Sensacional. Exemplo disso sou eu. Por quê? Eu fiz uma transição de carreira. Hoje eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, tanto nas escolas quanto nos escritórios, nas organizações, porque eu acredito que o nosso futuro é humano e no humano está o amor. Então, quando eu estou aqui diante da minha querida amiga e irmã, com tanto carinho, com tanto amor envolvido, é esse brilho nos olhos da Rose que eu vejo que eu me espelho. Então, é um reflexo daquilo que nós duas estamos juntas construindo. E eu quero, para o meu futuro desejável, que eu vou trazer a metodologia Cone de Futuro para a gente, que o nosso futuro seja cada vez humano, que tenha muito calor envolvido nas pessoas, que tenha paciência, empatia, compreensão, basilado, tudo isso com o amor. Nossa, e é insubstituível, né? Isso não é possível, nenhuma máquina fazer no nosso lugar, que Não. demais. Parabéns, É isso mesmo. parabéns. Nossa, eu nem vi o tempo passar Passar. de tão especial que foi. Você é sempre muito generosa. Acompanha a professora Inês Campolina nas redes sociais, tanto no Instagram como também ali no LinkedIn. E minha amiga irmã, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, por trazer lições assim, tão à frente ao nosso tempo. Aprendi muito com você hoje. Muito obrigada. Obrigada por esse espaço ao seu lado. Foi um espaço lindo de troca e eu sempre te agradeço porque a gente caminhando junto, com esse amor envolvido, a gente com certeza vai construir, juntas vamos construir o nosso futuro que é hoje. Eu que acredito também.